Prazer em recebê-lo, seguidor de Oeste. Fique agora com a força do agro, Brasil que dá certo. O Brasil tem grande potencial para liderar a produção de SAF, o combustível sustentável de aviação. Rodrigo Melo é diretor regional do Senai Rio Grande do Norte, também diretor do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis. Tem aí a primeira faculdade de Energias Renováveis e Tecnologias Industriais do Brasil. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Oi, é um prazer grande estar aqui junto à Força do Agro para tratarmos um pouco de mais esse grande potencial do Brasil e de nossa agropecuária. Combustível sustentável de aviação, ou SAF, é uma tendência no mercado aéreo. O Acordo de Paris estabeleceu que até 2050 os signatários deveriam alcançar a neutralidade de carbono. E combustíveis sustentáveis é uma forma aí de atingir essa meta. Rodrigo, como está a situação da energia sustentável hoje no Brasil? O Brasil está numa situação que o mundo se planejou para estar em 2050. Nós temos da energia elétrica, da capacidade de geração de energia elétrica do Brasil, cerca de 84% é de energia renovável, liderado pela energia hidráulica, junto às nossas hidrelétricas, mas hoje com contribuições muito fortes da energia eólica, da energia solar, de outras fontes como biomassa, enfim. O Brasil, podemos dizer que é um sonho na comunidade internacional no tocante a consumo de energia elétrica. Rodrigo, você que é especialista, qual que é a diferença entre energia eólica onshore e offshore? Bom, se a gente se apegar à letra da palavra, energia onshore, energia eólica onshore, é aquela que é gerada a partir de estruturas instaladas em terra. E energia eólica offshore é aquela instalada em condições de mar ou de grandes reservatórios de água, como o lago de uma hidrelétrica, por exemplo, também é considerado offshore. Agora, na prática é muito mais do que isso. A energia offshore, ela exige e oportuniza um volume muito maior de mão de obra, de necessidade de pessoas qualificadas. Ela requer instalação de equipamentos de muito maior eficiência e de muito maior porte, também de investimentos bem superiores, e traz, consequentemente, um modelo de investidor de um porte bem maior do que esses que a gente está acostumado, as empresas de energia, porque aí, como trabalha com equipamentos muito maiores, investimentos muito maiores e que demanda muito mais tecnologia, há um interesse das empresas de óleo e gás em participarem desse mercado, e aí a gente começa, inclusive, a entrar no assunto transição energética. Os líderes de investimento no offshore são provenientes do mercado de óleo e gás. Então, há diferenças estruturantes também, que não só o ambiente de instalação das usinas de geração. Como está aí o desenvolvimento do SAF no Brasil? Você falou que o Brasil é um sonho, o Brasil tem potencial aí de ser um maior produtor, a gente está avançando, mas tem muito potencial aí, né? E potencial para o agro, para ocupar essa parte aí de desenvolvimento aí por meio da energia sustentável. Eu peço licença para explicar um detalhe sobre o SAF. Os combustíveis avançados são aqueles onde o carbono da sua estrutura química, é uma licença aqui para falar um pouco tecnicamente, o carbono de sua estrutura química não é proveniente de fonte fóssil. Ele não vem do gás natural, ele não vem de petróleo e ele não vem de carvão. Então, este carbono vem necessariamente de uma fonte biológica. E aí entra o Brasil, entra literalmente a força do agro. Nós temos a agropecuária mais competitiva do mundo, deste continente tropical que é o Brasil. E aí você imagine as perspectivas que isso gerarão de oportunidades de negócio para o nosso agro, literalmente do Oiapoque ao Chuí. Nós temos em todas as partes do Brasil, nós temos capacidade de produzir uma
a matéria-prima, seja de origem vegetal ou de origem animal, extremamente competitiva, levando em consideração as características naturais do ambiente dessa geração. Você imagine a força que o Pará tem, por exemplo, na pecuária. Os resíduos de matadouro que existem no Pará podem ser transformados em combustível avançado. No Rio Grande do Sul, eu tenho uma grande estrutura de produção de arroz, por exemplo. O resíduo ou a própria produção de arroz, da biomassa do arroz, pode ser transformado em combustível avançado. Isso é verdade para cana-de-açúcar, isso é verdade para milho, para soja, enfim. Em cada recanto do Brasil, existe uma estrutura extremamente competitiva a partir do agronegócio que pode ser utilizada para a geração de combustíveis avançados. Isso não é verdade para o resto do mundo. O agronegócio e o meio ambiente caminham juntos, não dá para falar de um e não falar de outro. E a gente sabe que o agro é o mais sustentável. Você falou aqui dos resíduos da pecuária que viram combustível. Você acaba dando um destino corretamente, você acaba gerando uma nova fonte de renda, gerando emprego. Tudo isso é sustentabilidade, né, Rodrigo? Sim, isso faz com que a gente, quando eu olho para a pecuária de corte, naturalmente, quando eu falei pecuária de corte, eu sei que você lembrou de carne. Na hora que eu falo em avicultura, eu sei que você lembrou de ovo e de carne. E aí, o mercado de energia é um mercado gigantesco. O mercado de energia é internacional, o consumo de combustíveis é internacional e maior do que este mercado de carne. Então, a gente começa a enxergar mercados que tradicionalmente trata de um ou dois produtos como objeto da atividade econômica, que passará a ter mais um produto, e esse de uma amplitude, de uma capilaridade absurda. De novo, ninguém consegue competir com o Brasil em geração de combustíveis a partir de carbono de fonte biológica. E é por isso que está todo mundo de olho aqui no Brasil. Rodrigo, a Associação Internacional de Transporte Aéreo, ela espera aí que o SAF contribua com cerca de 65% das reduções das emissões necessárias para que as companhias cumpram aí o compromisso de zerar emissões até 2050. Isso aí provavelmente é uma meta que será alcançada, né? Será alcançada. Eu estou muito envolvido no setor das renováveis. A gente traça metas muito desafiadoras e, na prática, essas metas são superadas num prazo normalmente menor do que a sociedade estabeleceu. É impressionante o quanto a tecnologia envolvida em energia renovável e combustível avançado no mundo todo tem tido uma velocidade especial, tudo a partir da decisão da sociedade de consumir energia mais limpa e de ter o seu ambiente para gerações futuras mais limpa do que nós estávamos incrementando de emissão de CO2. Eu vou dar um exemplo apenas ilustrativo para a força do agro, o que aconteceu nos últimos 10 anos na energia eólica, por exemplo. Há 10 anos atrás, o Brasil possuía cerca de 3 gigawatts de capacidade instalada, que tinha começado 5 anos antes. Hoje nós temos cerca de 30 gigawatts. Em 10 anos, nós produzimos o que é cerca de 15% da capacidade instalada de energia para o Brasil todo, de todas as fontes. Um aerogerador tinha capacidade de geração de 0,5 megawatt há 10 anos atrás. Hoje, os que estão sendo instalados agora têm capacidade de 6 megawatts. Cresceu 12 anos a capacidade de geração em apenas 10 anos. Energia que era vendida no atacado no passado, há pouco mais de 10 anos atrás, a cerca de R$500 por mega, hoje está sendo vendida a 120, 130, ou seja, houve uma redução de mais de 75% em até 10 anos. Tudo isso consequência da evolução tecnológica e da escala de produção.
Então, nós temos convicção que isso irá acontecer também nesse movimento internacional em busca do abastecimento do mercado a partir de combustíveis avançados. Sua audiência é muito importante para nós. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? A independência de um país não é plena quando um de seus poderes restringe a liberdade de expressão e compromete a própria democracia. Desde a sua primeira edição, Oeste defende a liberdade. Fazemos isso dizendo o que precisa ser dito, muitas vezes colocando em risco a própria existência. É você que garante nossa autonomia e nossa independência editorial. A Oeste não aceita dinheiro público nem depende de publicidade. Oeste continuará o seu trabalho sem recuar 1 milímetro de seu maior princípio: informar com base em fatos e defender as liberdades individuais, custe o que custar. Assine a Oeste com até 25% de desconto e pague em até 6 vezes no cartão. Assine já! Agora, Rodrigo, fazendo um comparativo aqui, o avião, por exemplo, sem o uso do SAF, ele polui tanto quanto o transporte terrestre? Do ponto de vista de consumo de combustível, sim. A gente tem que fazer duas diferenças. O avião consome muito mais combustível proporcionalmente do que um transporte terrestre. Por outro lado, a gente não enxerga isso, porque o ônibus que passa em frente à sua casa, você enxerga ele gerando poluição no ar a partir de combustível fóssil. E o avião que você decola, ou que você não vê que alguém decolou, você não enxerga isso, parece que ele polui menos. Mas do ponto de vista de consumo de combustíveis de origem fóssil, sim, ele emite tanto quanto um transporte terrestre, sendo que ele consome mais combustível, então ele chega a poluir até mais. É muito importante nós, sociedade, observarmos também na área de enxergar programas que planejam um ambiente futuro no médio e longo prazo de menor emissão de CO2, que a gente enxergue também o transporte aéreo como componente internacional deste ecossistema de transporte. Então, provavelmente está aí o interesse de um transporte aéreo zero carbon, né? Justamente poluir menos, colaborar mais aí com o planeta. As aéreas estão, e os países que possuem fábricas de aviões, como é o caso do Brasil, que possui a Embraer, todos eles estão imbuídos num compromisso para que ao longo desses anos, como você disse, até 2050, também esta atividade esteja comprometida com aquele termo do carbono zero. O Rodrigo, e o SAF, ele possui a mesma eficiência que os outros combustíveis? Sim, veja, o SAF, o combustível avançado, e o SAF é um deles, possui a mesma composição de um combustível feito a partir de petróleo. Um combustível nada mais é do que uma cadeia de carbono com alguns elementos associados a essa cadeia de carbono. A grande diferença é que este carbono não é derivado de um carbono de origem fóssil. É derivado de um carbono que está circulando em equilíbrio aqui na nossa atmosfera, que foi lá na fase agrícola, e isso o seu ouvinte, agricultor, conhece isso mais do que nós. Na fase agrícola, durante a fotossíntese, as plantas captaram este carbono da atmosfera, fixaram sob a forma de planta, de biomassa, e esta biomassa foi processada num ambiente industrial
que de novo trouxe esse carbono, transformou em combustível que será queimado na forma de combustível. E o CO2, este benéfico, retorna e circula no nosso ambiente atmosférico, mas não polui porque ele não estava estavelmente armazenado no nosso subsolo, que aí a indústria de petróleo vai lá, capta o petróleo, tira daquele armazém, traz aqui a atmosfera, queima e esse CO2 que estava lá guardado vem e amplia sua participação na atmosfera. É isso que a sociedade não quer. O SAF e os combustíveis avançados, na sua composição, ele tem uma cadeia semelhante aos demais combustíveis, sendo que a origem do carbono é uma origem limpa, que não polui, que vem das nossas plantas. Bom, já que estamos falando de combustíveis, quais os tipos de combustíveis que nós temos hoje, Rodrigo? Bom, a gente pode dividir em dois grandes grupos: combustíveis de origem fóssil, que são os derivados de carbono, gás natural e petróleo. Os combustíveis biocombustíveis, que é um processamento direto da biomassa em combustível, e aqui o Brasil, de novo, tem um exemplo maravilhoso, aliás, dois exemplos maravilhosos para o mundo, que é o álcool. Eu considero, talvez, o melhor programa de combustível limpo do mundo, o programa brasileiro do álcool. Nós temos o programa do biodiesel, que é um programa em que pese gerar um produto diferente, tem uma lógica semelhante ao álcool. Você beneficia diretamente a matéria-prima, a biomassa, e o combustível avançado, que você gera mais etapas no ambiente industrial a partir do processamento de biomassa. Via de regra, você transforma essa biomassa num gás de síntese, e este gás de síntese você especifica o combustível que você precisa. Porque eu posso ter uma gasolina que você veio trabalhar no seu carro hoje, sendo um combustível avançado, um diesel que você usou na sua caminhonete, no seu trator, sendo um combustível avançado, graxas, óleo lubrificante, enfim, aqueles derivados que nós estamos acostumados a tratar no posto de gasolina que nos abastece, que são originários do petróleo, como regra, todos eles nós poderemos ter a partir de combustíveis avançados, portanto, utilizando carbono de origem vegetal ou animal. E quando a gente fala origem vegetal ou animal, a gente está vendo oportunidades aí para os produtores, né? Aí estão os produtores de cana, de milho, de soja, todos os produtos aí, a pecuária, onde pode gerar energia, onde pode gerar combustível, né? Pois isso me encanta muito. Lá no passado, minha primeira formação foi de agrônomo e eu sempre que trato desse assunto, eu me lembro da minha participação na área agrícola. E isso faz com que o combustível avançado e o biocombustível precise ser enxergado no Brasil como uma ferramenta de desenvolvimento, não só como uma oportunidade competitiva de negócio. Por quê? Porque na cadeia dos combustíveis, o biocombustível e o combustível avançado possui a fase agrícola que os outros, nas outras cadeias, não possuem. E a fase agrícola, a gente precisa lembrar que é a fase que é capaz de gerar emprego em todo o território nacional, distribuir renda, melhorar a qualidade de vida, fixar o homem ao campo, mitigar os efeitos das grandes cidades, enfim. Tem todo um movimento a ser observado do ponto de vista de planejamento, que não é só você querer que você faz, você precisa ter condições naturais. Portanto, a maioria dos países do mundo não possuem essas condições naturais, não possui o volume de sol, de calor, de água e de solo que o Brasil tem para participar de forma tão positiva como nos é oportunizado. E o Brasil precisa enxergar isso. Nós precisamos dar uma atenção especial ao assunto biocombustíveis e combustíveis avançados no Brasil.
Porque o mundo espera isso da gente. O mundo está esperando, você lembre que nós estamos com um conflito no leste europeu, que tem por pano de fundo um dos principais assuntos, energia. Energia para gerar calor e outras formas de consumo, especialmente para a Europa e Ásia. E o Brasil pode, como eu disse no princípio, e deve ser um dos grandes protagonistas em ajuda ao mundo, gerando riqueza para o seu povo. É isso, essas são as vantagens diante dos outros países, como você colocou aqui, nesse potencial do agro, essas riquezas naturais. Agora, o que ainda é preciso aí para fortalecer esse mercado aqui no Brasil? Bom, nós estamos no momento da Lei dos Combustíveis do Futuro. O Congresso tem feito um trabalho para isso, as empresas têm demonstrado interesse e investido, as petroleiras comprometidas com o processo de transição energética têm feito investimentos importantes, a sociedade está mobilizada, os institutos de ciência e tecnologia como o Senai, como nós aqui, têm evoluído muito. Nós estamos aqui com um trabalho feito em parceria com o governo alemão, na área de SAF, de combustíveis avançados. Instalamos o laboratório mais avançado do Brasil aqui em Natal, nessa área. As empresas de transporte aéreo estão comprometidas com isso. Eu acho que nós criamos um ecossistema favorável atualmente, instalado no Brasil e no mundo, que está associado com este sentimento da sociedade de consumir produtos mais limpos. Naturalmente, esses passos acontecerão, mas aqui no Brasil, diferente do resto do mundo, nós precisamos ter uma atenção especial, porque temos que ter um compromisso com a sociedade e com o nosso país, mas a sociedade internacional espera que a gente dê essa resposta, porque nem todos os países do mundo têm condição de contribuir com isso. Nós já voltamos com mais informações, vamos a um rápido intervalo. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Rodrigo, vocês criaram aí a primeira faculdade de energias renováveis e tecnologias. Quanto tempo tem essa faculdade? Já formou a primeira turma ou ainda não? Não, nós iniciamos nossas atividades agora em março desse ano. Conseguimos nossa aprovação há um ano atrás junto ao MEC. A primeira turma foi matriculada em março desse ano, de engenharia mecânica. As primeiras pós-graduações devem estar saindo ainda no final desse ano.
A partir de 2027 deveremos iniciar o segundo curso, que é de engenharia elétrica. Enfim, nós gradualmente iremos entrar nesse mercado, que são das engenharias, mas que a ideia é formar engenheiro que tenha uma íntima ligação com o setor de energia renovável, de energia mais limpa. Isso no setor de energia eólica, solar, combustíveis avançados, SAF, hidrogênio, que a gente tem uma participação também importante aqui, que de novo impacta positivamente a agropecuária brasileira, porque uma das rotas possíveis de produzir hidrogênio renovável, que a legislação saiu há pouco no Brasil, hidrogênio de baixa emissão de carbono, é também a biomassa, a agropecuária brasileira. Enfim, isso está acontecendo passo a passo e a gente espera que daqui a 5 anos estejamos liberando ao mercado profissionais da engenharia com uma visão diferente do ambiente de geração de energia renovável. Pode-se dizer que são os empregos do futuro, mas não no futuro tão distante, né? Já são hoje. A gente tem que correr atrás. A gente tá, hoje eu tenho convicção que você se preocupou em consumir um alimento mais sustentável, com menos impacto ambiental e com menos emissões de carbono em nossa atmosfera. Então, se a preocupação sua foi hoje de manhã, antes de sair de casa, certamente a gente não pode perder tempo. Temos que correr e trocar o pneu com o carro andando. O Brasil não conseguiu ser aí o maior produtor de petróleo, mas de energia renovável, com certeza ele tem potencial para ser o maior, né, Rodrigo? Até mesmo porque vai estar na mão de vários produtores, não concentrado numa companhia só, né? Eu costumo dizer nos nossos eventos que existem países, acho que 2, um deles a Noruega, que tem a matriz de energia elétrica mais limpa do que o Brasil. Mas a Noruega consome energia tanto quanto Pernambuco. Quando a gente pensa num país gigante, dos grandes países do mundo, nós hoje temos já a melhor matriz energética do mundo quando o assunto é energia elétrica. E com um potencial muitas vezes maior do que temos hoje. Hoje, a nossa força do agro é responsável por grande parte da nossa balança comercial. O brasileiro se orgulha da nossa balança com a participação de diversos produtos, café, laranja, milho, soja, óleo, carne, frango, que são originários do agro, e estamos aí com a oportunidade de incluir provavelmente o que é hoje o produto mais estratégico da humanidade, que é energia, e nesse caso energia limpa, também nessa pujante matriz da balança comercial brasileiro, e mais um produto com influência da nossa agropecuária. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tiver alguma pergunta para o Rodrigo, pode mandar para a gente. Lembre-se de gravar com o celular na horizontal. O número para mandar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Rodrigo, muito obrigada aqui pelas suas informações. Foi um prazer recebê-lo. Prazer grande da gente, do Senai participar, meu pessoalmente. Acompanho o seu programa. Espero que nos encontremos aqui em outras oportunidades. Grande abraço. Com certeza, obrigada. E agradecemos a você que nos acompanha aqui diariamente. Você já sabe, siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.